Olá, meus queridos alunos, seja bem-vindo a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu método OED. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode fazer para encontrar no seu gráfico pontos que vão te oferecer uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você, deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está querendo aprender day trade ou ele está aprendendo day trade para que você possa ajudá-lo a encontrar onde está o dinheiro. Pessoal, lembrando a todos que as vagas da mentoria desse ano estão se encerrando. O link para você fazer parte está aqui na descrição desse vídeo. E hoje foi liberado a forma de pagamento via boleto parcelado. Então acesse a descrição desse vídeo e confira as condições que eu consegui para você ali fazer parte da mentoria utilizando esse método de pagamento. Lembrando a todos que as vagas se encerram ou por quantidade ou sexta-feira. Principalmente a questão do boleto parcelado, as vagas são limitadas, ok? Vamos começar? Bom, pessoal, esse daqui é o gráfico de 60 minutos do Ibov e a gente pode observar ali as movimentações que o ativo teve hoje foram exatamente as movimentações que nós comentamos aqui na nossa aula de ontem dentro do estudo de mercado. Este ativo aqui, né, obviamente a nossa carteira teórica é um dos que eu mais gosto de acompanhar, é a obrigação de todo trader brasileiro acompanhar o nosso Ibov, principalmente se você é operador de índice, porque é aqui que a gente trabalha as principais posições, né, principais movimentações que o ativo pode ter e obviamente isso vai refletir diretamente no mercado futuro. Aqui nós temos a formação de uma área de extrema liquidez de um padrão que nós conhecemos como Drop, Base e Drop. Essa região aqui tem como expectativa capturar liquidez dentro desses dois pontos. Eu, como falei para vocês no estudo de ontem, acreditava que o mercado poderia capturar liquidez na parte de baixo para jogar o preço até a parte de cima, criando o que nós chamamos de Judas Swing, onde o mercado estaria mitigando o dinheiro do ponto A para o ponto B, e aqui nós tivemos o transporte do dinheiro para a região mais líquida. Lembrando que este movimento aqui continua sendo o inducement desse movimento principal, que quebrou esse movimento do choque. Então, como essa região está sendo feita, né, abaixo dos 50% da onda principal, nós não temos o que nós chamamos de mitigação. Então, isso daqui teria... O único objetivo que esse movimento tem é de induzir os operadores a venderem de forma antecipada, o que poderia causar aqui no mercado uma movimentação de captura de liquidez conhecida como stop hunting, tá? Então a gente teria ali um sweep de liquidez, uma varredura de liquidez nessa região onde o varejo está acreditando que aqui seria uma região de resistência boa para se vender, o mercado captura essa liquidez e joga o preço para baixo, tá? Então preste muita atenção nisso, porque isso daqui pode gerar oportunidades tanto no índice futuro, quanto nos melhores papéis da bolsa, quanto em opções, quanto em ETFs, inclusive, que é uma das movimentações que eu mais gosto de operar. Pessoal, indo para a série contínua, gráfico de 5 minutos, muitas pessoas perguntam por que o gráfico fica dessa forma. Acontece, gente, que aqui nós temos dois contratos, tá? A série contínua, ela não tem ajuste, né? Então aqui nós temos o contrato G23, e aqui nós temos o J23. O J23 estava sendo negociado num preço maior do que o G23, então a partir do momento que o mercado abre no dia de hoje, por ser rolagem, né, esse ativo está tendo rolagem, o ativo mais líquido é o J23, então ele começa a ser negociado com gap. Se você for observar aqui, né, ele está trabalhando na casa dos 109 mil pontos, e aí os 109 mil pontos é ilustrado nesse gráfico contínuo como sendo aqui. Quando a gente joga isso para o J23, você observa que os 109 mil pontos é aqui, porque o ativo já tinha uma precificação muito maior, afinal era um ativo com vencimento posterior, e nisso tem incidência de juros muito maior, porque a gente está falando de tempo, tá? Mas basicamente, pessoal, a gente tem aqui a movimentação toda, né, que a gente fez aqui a leitura
no nosso estudo de mercado de ontem, a gente pegando ali desde a movimentação de ontem, que o mercado fez ali a captura da liquidez da parte de cima, transportando o dinheiro do ponto A para o ponto B, o mercado acaba levando esse dinheiro para o ponto B, que era um ponto validado dentro desse movimento de alta, que era um movimento primário. Essa movimentação aqui tinha como objetivo, essa região é uma região de indução, tá? Esse movimento aqui é uma região de inducement, um ponto de indução, porque ele está antes dos 50%. E uma vez que o mercado faz aqui essa movimentação de indução, nós temos o mercado trabalhando dentro de uma zona de liquidez compradora desses order blocks validados na compra. Então, a partir desse momento, a expectativa aqui é de continuidade do movimento de alta, visto que você tem uma movimentação secundária, aqui que é uma movimentação da mitigação, e aqui você tem a mitigação, né, a movimentação, perdão, você tem a movimentação aqui do movimento primário, da estrutura primária. Então a gente sempre tenta focar nas duas referências que o mercado oferece. Se você acompanhou a semana OED, você viu que na última aula, na aula 4, eu expliquei para vocês a importância de sempre acompanhar duas movimentações ali de referências. Então você tem a referência primária, que é a referência principal da onda de impulsão, e você tem ali a referência secundária, que normalmente é uma referência de uma mitigação. Então você tem a região aqui, né? Você tem a referência da onda que está transportando o preço literalmente, né? Que está movimentando o preço, e aqui na secundária, na mitigação, você tem a onda que está simplesmente transportando o preço da zona menos líquida do movimento de impulsão para a zona mais líquida do movimento de impulsão, para que ele possa capturar dinheiro aqui e jogar o preço ali para cima. Se você acompanhou meu Instagram hoje, você pôde ver minha operação aqui, né? Onde a gente tinha um breaker block sendo utilizado como alvo, também um fair value gap aqui na parte superior, né? Você tem o fair value gap aqui na parte de cima. E você tem aqui o mercado oferecendo a compra dentro daquele order block que nós validamos ali no pregão de ontem. Então hoje, né, basicamente, quando o mercado abriu e foi ali até a parte inferior, eu fiz este trade aqui, tá? Então a gente tem esse trade sendo realizado com um payoff de 5,62 aqui de risco retorno, né? O que a gente vai observar amanhã? Como eu falei para vocês, esse movimento aqui, né, principalmente é ruim de olhar esse ativo, porque esse ativo está com baixa liquidez, tá? Né, até porque ele acabou de entrar em vigor, mas você já começa a jogar o IBOV aqui em cima, né? Se você colocar o IBOV, é por isso que eu gosto tanto de acompanhar o IBOV, você vai ver que ele está bem respeitoso, e aqui você começa a enxergar, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, aqui você começa a enxergar o seu change of character, o ponto em que o mercado perde a característica do movimento de compra, que é essa movimentação de mitigação aqui de trás. Uma vez que ele perde essa característica de compra, se você forçar um pouquinho o olho aqui, você vai enxergar a referência, tá? Você vai enxergar a referência do seu movimento. O mercado aqui, teoricamente, ele tocou esse movimento de mitigação, mas eu acredito que essa região aqui, falando pelo próprio IBOV, é uma região que nós temos muito dinheiro aprisionado, do mesmo jeito que essa região inferior também tem muito dinheiro aprisionado. Então o varejo pode estar observando esses dois pontos aqui de altíssima liquidez. Essa movimentação aqui, existe liquidez também, porque aqui nós chamamos de equal lows. Então o varejo vai estar olhando a questão do topo duplo, do fundo duplo, perdão. E aqui você tem, obviamente, você tem um order block muito grande, que ele precisa ser refinado. Existe aqui um fair value gap importante para você marcar no seu gráfico, tá? Existe aqui um order block importante para você marcar no seu gráfico. E existe ali toda uma movimentação que você pode utilizar isso tudo para refinar essas regiões, principalmente essa questão do order block aqui de cima e do fair value gap aqui de cima. O mercado pode utilizar isso tudo para captura de liquidez. Mas hoje, se você for utilizar uma leitura um pouco mais refinada, né, uma leitura menor, se você for jogar isso nos 5 minutos, por exemplo, você vai ver que o mercado está ganhando estruturas e mitigando. Ganhando estruturas, o que ele pode mitigar novamente, para depois fazer aquela movimentação de continuidade. Então, antes dele cair, né, lá em cima, como você já viu no IBOV, inclusive, ele precisa subir até lá. Então, aqui existe a possibilidade do mercado dar continuidade ao rompimento dessas estruturas que ele vem mitigando desde ali de trás. Uma vez que ele faz isso, você tem aqui uma nova estrutura secundária, que nós acabamos de conversar sobre isso, onde você tem, inclusive, a presença de um movimento de indução de liquidez,
né, que é este movimento aqui, você tem a presença dessa indução de liquidez sendo localizada nesse ponto, e aqui você tem que observar o que tem de interessante dentro dessa região que possa favorecer a sua movimentação compradora. O que eu observo aqui de interessante é este order block comprador que eu posso esperar ali para uma possível movimentação, né? Do mesmo jeito que eu tenho este outro order block aqui, que a gente possa trabalhar com essa leitura, com essa movimentação toda que nós temos aqui, obviamente utilizando a expectativa de quebra da estrutura, né? Utilizando a expectativa do mercado subir até esse ponto para quebrar a estrutura. Então a gente inclusive pode refinar esses order blocks aqui, utilizando a leitura ali dos 50% para a gente ter um risk entry ali um pouco mais favorável. Se você deseja observar ali uma entrada por confirmação, né? Um passo um pouco mais ali para você aguardar a confirmation entry dentro desse local, e lembrando, né, que o mercado pode capturar a liquidez desse ponto aqui, né, fazendo uma movimentação de queda. O mercado deveria cair para buscar liquidez nessa região, para depois ele subir, buscando ali o rompimento dessa estrutura, buscando o rompimento de continuidade ali desse movimento. E ó, não se esqueça, pode parecer aqui despercebido, né? Pode passar despercebido, mas existe um Fair Value Gap aqui. E você sabe que os Fair Value Gaps são muito fortes e isso pode atrapalhar toda a movimentação aí dentro do ativo. Então lembre-se, pessoal, não se esqueçam de ter na sua tela o IBOV, porque ele tem aqui duas regiões muito interessantes para trabalhar. Quando você utiliza ali o ativo do índice futuro, você fica limitado dentro desse range, mas você tem regiões extremamente importantes para você trabalhar aqui nas movimentações ali externas, tá? Então foquem sempre nisso, não esqueçam de jogar o contrato novo, ok? Que é o J22, para a gente poder trabalhar ali com destaque. Mais uma coisa, não se esqueça de vir aprender tudo isso comigo em detalhes na mentoria, clicando na descrição desse vídeo. E outra coisa, os nossos panoramas semanais de Forex que aconteceriam às quartas-feiras, eu migrei eles para o domingo. Então no domingo nós temos 2 panoramas. A partir das 8 horas da noite a nossa aula deve durar mais ou menos umas 2 horas. Eu vou falar de todo o mercado nacional e eu já vou emendar o mercado de Forex. Por quê? No domingo a gente tende a ter uma maior audiência, mais pessoas conseguem aproveitar e a gente acaba fazendo tudo num dia só. Beleza? Vejo vocês amanhã. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima.